O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estando recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou o que deixe alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha se negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados. Reverendíssimo Padre Jean Paul, seja bem-vindo entre nós. Querido Romeiro, querida Romeira de perto e de longe, que se faz presente em nossa Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, casa de nossa mãe, a todos vocês, sejam muito bem-vindos, sintam-se
todos muito bem acolhidos. E também queremos dar as boas-vindas a você que nos acompanha através da TV Nazaré e também através da rádio web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br. Desde já, contem com as nossas orações para que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, esteja abençoando você, a sua família, as suas necessidades pessoais e particulares. Queridas irmãs, queridos irmãos, no Evangelho da quarta-feira de cinzas, foi-nos apresentado as 3 práticas cristãs: a oração, o jejum e a esmola. A oração vem nos convidar a refletir sobre a nossa relação com Deus. O jejum é para refletir sobre a nossa relação conosco mesmo. E a esmola vem para nos ajudar a refletir sobre a nossa relação com o nosso próximo. Portanto, durante toda a Quaresma, fomos reiteradamente convidados a pensar e a refletir sobre estas 3 práticas cristãs, em relação a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo. E agora nós estamos na chamada Semana Maior, a Semana Santa, onde somos convidados a mergulhar neste mistério pascal, onde vamos celebrar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como batizados em nome da Santíssima Trindade, temos o dever, a obrigação de fazer uma boa reflexão de vida sobre a nossa maneira de ser, de agir e procurar fazer uma mudança, mas não uma simples mudança, uma mudança radical, onde nós vamos passar da vida do pecado para a vida da graça, para o perdão de Deus. Ou seja, vamos poder refletir a imagem e a graça de Deus em nosso ser, em nossa maneira de ser e de agir. As leituras de hoje, ela nos convida ainda mais a mergulhar neste mistério. A primeira leitura do profeta Isaías, e hoje é o capítulo 49, onde vai nos mostrar o segundo cântico do servo sofredor. No domingo, no capítulo 50 da primeira leitura, nós vimos o primeiro poema do servo sofredor. Ontem, no capítulo 42, vimos o poema do primeiro servo sofredor e hoje o poema do segundo poema do servo sofredor. E hoje o texto, ele mostra o chamado do profeta desde o seu nascimento para libertar o povo de Israel. O povo de Israel que se encontrava na opressão, no exílio da Babilônia. E provavelmente este texto foi escrito lá pelo ano 550 a.C. E o povo vai ser libertado no ano de 538, provavelmente 12 anos depois do escrito deste texto. E a função do profeta é esta: alimentar a esperança deste povo que sofre, deste povo oprimido, deste povo que está, vamos dizer assim, padecendo com as suas enfermidades pessoais e, por que não dizer, particulares. Nós também somos chamados a sermos profetas, profetas para libertar
todo aquele e toda aquela que se encontra na opressão. E este profetismo, ele começa já na nossa família, na nossa casa, porque a nossa casa, a nossa família, que é a chamada primeira igreja doméstica, é aonde nós devemos desempenhar com afinco este profetismo, sermos também libertadores, anunciadores da palavra de Deus. Por isso que Jesus vai chamar os seus discípulos, os seus apóstolos, para serem continuadores deste anúncio, continuadores, ou seja, transmissores da sua mensagem. E no texto de hoje, capítulo 13 do Evangelho de São João, vemos Jesus mais uma vez sentados com os seus queridos, os seus amados. Ontem vimos Jesus com os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, a primeira comunidade de Betânia. E hoje vemos Jesus com os seus apóstolos. E a palavra apóstolo significa enviado. E no texto de hoje nos chama a atenção 3 personagens: o discípulo amado, Judas e Pedro. Se você olhar no texto, o discípulo amado não tem nome. Alguns exegetas, historiadores, classificam como sendo o próprio João, o João evangelista. Outros estudiosos vão colocar esse discípulo amado como cada um de nós. Ou seja, o discípulo amado de Jesus é aquele que faz a sua vontade, é aquele que não o deixa, pelo contrário, procura estar sempre perto. Por isso que esse discípulo amado é sempre colocado por Jesus junto ao seu coração, porque é muito querido. De outro lado, encontramos Judas, que por causa da sua hipocrisia, da sua ganância, ele vai trair Jesus. E veja que João coloca a noite como o horário dessa traição. É a hora das trevas. É uma pessoa que se corrompeu, se entregou ao uso do mal. E ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. E a sua condenação se torna maior, porque ele vai molhar o pão junto com Jesus no vinho. E São Paulo nos ensina que todo aquele que comunga em pecado está comungando a sua própria condenação. Só que Judas, ele vai cometer um erro pior ainda, porque ele vai cometer o suicídio. Ou seja, Judas demonstra para alguns que ele não conseguiu se arrepender. O seu orgulho foi tão grande, a sua prepotência foi tão grande, a sua autossuficiência foi tão grande, que ele prefere praticar o suicídio do que pedir perdão a Deus, do que contar com a misericórdia de Deus. Pedro, ao contrário, que vai negar Jesus por 3 vezes, ele vai se arrepender. Tanto é que quando lemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62, vemos que Pedro, ao se arrepender por ter negado Jesus 3 vezes, Jesus vai olhar para Pedro. E este olhar de Jesus foi tão penetrante a ponto de atingir o seu coração. E Pedro vai chorar. E este choro de Pedro demonstra o amor de Deus por ele. Demonstra que Deus derramou sobre ele a sua misericórdia. Ou seja, dando a ele uma segunda chance. Pedro, Judas e também o discípulo amado é o modelo do cristão dos nossos dias de hoje. Encontramos pessoas que são verdadeiros discípulos e discípulas amados de Deus. Pessoas que fazem de tudo para estar junto do Mestre, escutando a sua palavra, participando da Santa Missa para não ficar sem a Eucaristia,
Encontramos pessoas como Pedro, que se arrependem de tudo aquilo que fizeram de errado. Encontramos estes Pedros na confissão. Quantas lágrimas são partilhadas. Ali você percebe, através daquelas lágrimas, o olhar penetrante de Jesus naquele coração contrito, naquele coração arrependido. Mas encontramos também pessoas comparadas a Judas, que por causa da sua prepotência e arrogância, não sabem confessar seus pecados, confessam por conveniência, mas não se arrependem. Por quê? Porque ao sair do confessionário, volta a praticar os mesmos pecados, os mesmos erros. E automaticamente, a pessoa que age como Judas, ela vai morrendo aos poucos, para si mesmo e para Deus. Portanto, a Semana Santa, esta Semana Maior, é o convite para que cada um de nós busque a ser também um discípulo amado de Deus, uma discípula amada de Deus. E também procure ser Pedro, simples, humilde, que reconhece ser pecador, para que, aceitando assim o amor de Deus sobre a sua vida, aceitando assim a misericórdia de Deus sobre a sua vida, a pessoa que se comporta como discípulo ou a discípula amada de Deus, ou como Pedro, com certeza vai ter uma Páscoa muito bem abençoada e vai conseguir passar da vida do pecado para uma vida santa, uma vida abençoada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.